Que é isso? Ó. Voz, talento, bom gosto, não é? Olha isso aí. É, minha gente, quinta-feira, hein? Programa Bendita Hora ao vivo. O padre aqui tá nesse programa aqui, no lugar, por enquanto, do padre Juarez. Ele descansou, né? Um pouquinho, fez os meus dias aqui atrás. Então hoje eu tô aqui também para a gente contribuir um pouquinho, não como ele, né? O padre Juarez é o padre Juarez, não tem para ninguém. Mas vou quebrar um gainho aqui hoje para vocês, com essa música bonita aí, ó. Canta muito, ó. Muito bem, minha gente, ó, começando mais um programa e eu convido agora você a vir junto com o padre Marcos, hein? Vem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó. O padre hoje está com convidados maravilhosos aqui, e eu já vou apresentar eles para vocês. Começando pelo meu lado direito, o seu esquerdo aí. Olha, ele que é odontologista dos bons, hein? Cara, é gente boa pra caramba, eu tava conversando com ele, um baita de um profissional. Dr. Felipe Rodrigues de Souza. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Obrigado. Tamo junto sempre. Obrigado por você ter vindo, viu? Boa tarde. Maravilha. Grande doutor Felipe, os dentes bonitos. Falei que preciso cuidar dos meus aí também. Olha, ele já veio aqui com a gente, já participa aqui no nosso programa. Cirurgião geral e ele é também bariátrico da Clínica Gastro, lá do ABC. Doutor André Augusto Pinto. Doutor André, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pai. Tamo junto sempre aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha, seja muito bem-vindo aqui, viu? Grande doutor André. Meu lado esquerdo, seu direito, olha, ele aqui é maravilhoso, hein? Baita de um advogado, especialista em contabilidade. Meu querido doutor Fabiano Fernandes Leite. Doutor Fabiano, seja bem-vindo, viu, querido? Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui hoje. Espero contribuir aí de alguma forma com o bate-papo. Maravilha. Já está contribuindo só com a sua presença aqui. Obrigado. Bom, gente, e para agradar ainda mais a nós aqui, com uma presença feminina, né? Ela é diretora e executiva da Associação Viva e Deixe Viver. Nossa querida Luciana Bernardo. Luciana, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui trocando informações e conhecimento com esse time maravilhoso. Para nós é uma alegria, viu? Obrigada. Muito bem, gente. Olha, então já vamos começar aqui com a primeira notícia. Vamos ver aqui? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos acompanhar com o padre, ó. Desafios do MEI. Orientações contábeis para otimizar negócios. Olha aí, esses desafios aí. Ô, doutor Fabiano, conta para nós aí, acho que primeiramente, para quem, nossos telespectadores, o que seria o MEI? Primeira coisa, acho que para o nosso público saber, o que é o MEI? Que sigla nova é, se é que ela é nova, né? E quais são essas orientações que o senhor dá como desafio para o MEI? Ótimo. O MEI é um microempreendedor individual, né? Que veio aí, ele surgiu nessa necessidade da gente formalizar negócios. A gente tinha muita dificuldade, às vezes, das pessoas que iniciavam o seu negócio e não abriam empresa, que gerava um custo maior, uma carga tributária maior e, ao mesmo tempo, misturava essa personalidade física da personalidade jurídica. Nesse intuito surgiu o MEI, para descomplicar, separar a pessoa física da pessoa jurídica e permitir com que esse pequeno empreendedor dê o primeiro passo. Ele seria um passo inicial. Por isso ele tem algumas limitações de faturamento, de contratação, mas ele permite que a pessoa já comece se organizando para que depois ele seja desenquadrado e vire uma empresa normal.
Ah, que interessante isso aí, né? E aí o principal orientação, obviamente, é que desde esse início o MEI faça isso de forma formalizada, né? Ele não abra só um CNPJ, não tenha só sua inscrição no MEI e ache que isso é suficiente. É importante que todos os enquadramentos, os passos, sejam feitos já pensando nisso. A figura do CNPJ efetivamente já é uma empresa e ela vai se separar de mim, que sou uma pessoa física. Entendi. Isso aqui, o senhor, pela sua experiência, hoje tem muitas pessoas que são os micros empresários, né, que estão abrindo as suas empresas, mas o senhor percebe que tem muita desinformação a respeito disso? Muita gente tem essa boa vontade, tem os seus encargos, tem o seu desafio, mas falta essas orientações, que isso é uma coisa que está deixando a desejar muito. Por isso, bons advogados, como o senhor, sempre é bom ter uma bela de uma orientação nesses momentos, né? Com certeza, faz toda a diferença. Inclusive, até essa polêmica que deu do Pix é muito baseado nisso, nessa falta de informação que as pessoas têm. Porque o MEI, abrir o MEI é um passo simples, qualquer um consegue fazer. Mas o que vai diferenciar o dar certo, a organização, é justamente a consultoria, é ter a orientação, a informação. Porque abrir, você entra no sistema, qualquer pessoa abre. O principal é o que você faz depois que você está com esse MEI aberto, como você vai lidar com ele. É isso que diferencia, isso que falta realmente. Acho que o governo deveria até investir nisso, porque faz uma grande diferença. Ah, entendi. Olha, aqui, como a economia atual que a gente está vivendo hoje está interferindo nas pequenas empresas? A nossa economia hoje? Atual. A economia hoje, basicamente, e esse é um grande problema, o empreendedor e quem empreende, eu sempre brinco que eu acho que todo mundo deveria abrir empresa e empreender. Eu acho que qualquer profissão que a pessoa vai ter, ela pode ser juiz, ela pode fazer o que for depois. Ela deveria ter ainda no início ali, pelo menos um período ali de 1, 2 anos empreendendo para entender como é no Brasil. Então, hoje o grande desafio é você lidar com um sócio que seria o Estado, porque ele acaba sendo um sócio que te cobra, ele recebe aquilo. Perfeito. E o mercado, muitas vezes, ele não atende essa demanda, ele não se contrapõe, não vem nada muito positivo. Então, eu diria que o grande desafio hoje que a gente vai ter é isso. Por isso que a questão do Pix deu polêmica. Não é a questão que a pessoa só quer a sonegação ou não quer passar. Porque você não tem esse contraponto. Via de regra, você fica sempre preso a um Estado que cada vez está mais inchado, mais inflado. Sim. É um Estado caro e ele precisa aumentar a sua arrecadação. E aí está visando também agora os microempreendedores e tudo mais. Tá? O mercado como um todo não consegue suprir essa falta. Ainda não, porque ele vai engatinhando. Tá? A gente ainda não tem uma economia forte para suprir esses desafios por outro lado. Interessante. Por isso que é importante realmente a gente entender um pouco a economia do nosso próprio momento do país, né? Exato. Acho que antes de você dar o primeiro passo como um pequeno empreendedor, é conhecer bem como é que está caminhando a parte orçamentária do próprio país, para ver o que normalmente isso vai chegar no seu bolso também. Tem que entender. Foi exatamente essa questão do Pix aí que todo mundo ficou meio zoreia com esses negócios todos aí, mas porque realmente bateu no bolso de muita gente, porque às vezes desconhece qual é a realidade do atual governo, né? Exatamente. A gente tem hoje, a gente que lida com empresas, muita empresa que fecha não é porque não está faturando. A gente vê empresas fechar faturando 100 mil, 150 mil por mês. É porque, por mais que você fale, poxa, é um grande faturamento, o custo é muito alto no Brasil. Então, às vezes a pessoa, ela abre porque ela fala, pô, já vendo bem, eu já consigo me manter, sim. Mas tudo que é formalizado acaba custando um pouco mais. Por isso que o MEI tenta facilitar, mas ainda assim é muito pesado. Ainda é muito pesado. Exatamente, por isso que as pessoas se assustaram. Como assim? É tão difícil sobreviver, ainda vai fiscalizar as minhas pequenas movimentações. E tem que se organizar, né, padre? Porque se você extrapola o limite do MEI, o que você paga de imposto é muito maior, né? E só pode mudar de MEI para outra empresa em janeiro. Então, se você não se programar, numa dessas você acaba pagando muito mais imposto do que deveria, né? Exatamente, porque dependendo do limite que você extrapola, você paga retroativo. Bem lembrado, exatamente. Pô, são boas informações, tá vendo, gente? Por isso que é legal a gente estar aqui para esclarecer um pouquinho aí a nossa história e realidade aqui que nós vivemos no país. Mas olha, deixa eu falar, a Marcinha está aqui e a Marcinha veio falar do Arthur Fix Power, da Brasil Vida, hein? Que essa empresa aí, ó, vem quebrando a banca aí já faz tempo. E olha, o joelho do padre, você gosta de fazer esporte?
Faço. Eu todos também. os dias. Eu, graças a Deus, eu posso fazer, graças ao Artrofix Power, que cura meu joelho. Padre querido, sua bênção. Deus Boa abençoe, minha amiga. tarde, Você tá bem? prazer, eu tô ótima, Marcinha, você é padre. maravilhosa, Marcinha. Boa tarde pra você de casa. Olha que testemunho do padre. Mas é muito bom, sabe pra quê? Sou muito grato a você. Mas a Brasil Vida, que é essa empresa maravilhosa que elaborou este produto com carinho, pensando em você que sofre com dores. Inclusive, o padre reclamou muito, né, padre? Muito antes de Bastante, tomar. bastante. Mas quando você faz o tratamento com Artrofix Power, é como se você estivesse tirando as dores com as mãos. Não é assim? Sem dúvida nenhuma. É 100% natural, sem nenhum tipo de contraindicação. E é para você que fala, Márcia, eu não consigo levantar o meu braço. Márcia, eu não consigo agachar. Márcia, eu não consigo usar salto alto. Eu deixei de trabalhar e as dores vão limitando você. Tempo em tempo, você vai diminuindo o seu raio de ação. Então, presta atenção. Você, meu amigo, deixou de jogar futebol, né? Deixou de ir para aquela pelada gostoso de final de semana. Não vai mais. Nem para academia você vai, porque tem dores nos joelhos. São 260 articulações que nós temos ao longo do corpo. Até nos dedinhos do pé. Dobrou, é uma articulação. Dores no pescoço, dores na coluna, dores no quadril. As pessoas reclamam muito. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a qualidade de vida por causa das dores. São 2 cápsulas de um produto 100% natural, sem nenhum tipo de contraindicação. Presta atenção, ao longo do tempo, nós vamos perdendo a proteção de osso com osso, que é a cartilagem que faz aquela almofadinha, que dá aquela maciada, né? Quando você caminha, quando você levanta os braços, aí você perde. Aí vem a dor forte, vem a inflamação e você começa a sofrer. Estamos falando com pessoas a partir dos 19 anos. Olha aí. Não é só com a turminha da melhor idade, não. Então, presta atenção. Aí você começa a tomar 2 cápsulas de Artrofix Power e você vai vendo o seu progresso. Nossa, eu já estou me movimentando, estou levantando o braço e você leva uma vida normal. Por isso, eu te convido a ligar agora. Nem a ligação você paga. Onde é que você está? No norte? No nordeste? Não importa. Ah, não vou ligar porque é muito longe. O frete vai ficar muito caro. Você não paga a ligação. Ligação é gratuita. Você não paga o frete. Pode ligar à vontade. Alô? É da Brasil Vida? Como eu faço para ganhar 2 meses de tratamento? Liga agora, conversa com as nossas atendentes. Márcia, eu preciso demais do Artrofix Power, mas hoje eu não tenho dinheiro, finalzinho de mês estou dura. Liga que a nossa central encontra uma forma especial de pagamento para você. Aceitamos todos os cartões, todas as formas de pagamento. É só você ligar agora, daí, da onde você estiver. Artrofix Power para homens, para mulheres a partir dos 19 anos, tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Ligou, adquiriu o kit aqui para 1 ano através do cartão de crédito ou do Pix, ganha também o pé, que é um poderoso analgésico e anti-inflamatório. Inclusive, este é um produto de primeiro mundo, porque esses atletas de alta intensidade eles usam isso aí. Já começam a usar. Então, presta atenção, tem mais presente ainda. Liga agora, paga no cartão de crédito ou no Pix, vai ter um presentão. Vamos lá, vamos lá? Olha aqui, vai ganhar esse celular. Show! Este é específico para idoso. As teclas são grandes, iluminadas, acompanha fone de ouvido. Tem uma tecla, padre, inclusive, que ela é assim de emergência. Emergência. Tem câmera fotográfica para você registrar os melhores momentos. Você não pode deixar de ligar, porque isso aqui é maravilhoso. Sofre com artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio? Artrofix Power. Enfraquecimento muscular? Artrofix Power. Faz o teste. Abaixa, levanta, abaixa, levanta. Nem saiu da poltrona porque não dá, né? Artrofix Power para você, para mim, para todo mundo agora. Liga agora 0800 552 1111, porque, Marcinha, Oi. Artrofix Power da Brasil Vida Não tem pra ninguém. E é bom demais. Agora. E curou o joelho do padre, hein? Padre querido, fica com Deus. Tchau, minha Prazer, lindinha. tchau. Você é maravilhosa, hein? Gente, vamos a mais uma notícia aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia. Aqui. Associação Viva e Deixe Viver. Minha querida Luciana, conta um pouquinho para nós o que é essa associação. Você também trouxe aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar. Você trouxe algumas coisinhas aqui. Aqui deve ser algum dos instrumentos de trabalho que você usa lá na associação, né? Acertou. Fala um pouquinho, porque esse nome é até interessante, né? São contadores de história. Associação Viva e Deixe Viver. Correto. Viva e deixe viver, né? No próprio nome diz, né? Você viver a sua vida, deixar o outro viver a vida dele
no sentido de respeitar a sua dor, ter a empatia, mas saber diferenciar o momento que cada um está passando. Então, a associação, há 28 anos, treina e capacita voluntários na arte de contar histórias para fazer o trabalho dentro de hospitais e outros âmbitos. Nós atendemos crianças e adolescentes internados, então os contadores semanalmente visitam quartos, UTIs, brinquedotecas e também instituições da saúde, né, como casa de apoio, onde a gente leva conforto por meio da contação de histórias, né, histórias terapêuticas, dando uma melhora no bem-estar, no humor, né? Tem até pesquisa científica que comprova isso, a ação da contação de histórias, porque vocês sabem, né, a história, ela teletransporta. Então, o momento que você consegue tirar a criança daquele ambiente, e nesses minutos de interação, a gente vê transformações maravilhosas, né? São várias histórias que a gente tem para contar. Então, é uma associação própria, mais específica para os pacientes, nesses lugares que você falou, infantis. Correto, né? A gente capacita os voluntários são cidadãos maiores de 18 anos, sim. que contam histórias em 90 hospitais do Brasil. Ah. Nós estamos em 5 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Uhum. E é um trabalho de conscientização, né? É um trabalho que exige uma dedicação, né? Então, a gente costuma dizer que para ser voluntário na Viva, é interessante ter a consciência daquela missão que você está assumindo, né? A constância, que é importante, a frequência, porque os pacientes esperam você ali na próxima semana, e o compromisso com a causa. Então, são os 3 Cs do voluntariado. O voluntário da Viva, ele costuma ficar em média no projeto 9 anos. É um tempo bastante interessante, né? Maior do que a média dos voluntários no Brasil em outros projetos. Uhum. A gente tem todo um cuidado. Vocês sabem que para entrar dentro do hospital não é tão simples, no sentido da parte psicológica, na conduta, no regulamento de cada instituição, que é diferente. Sim. Então, a gente oferece um curso de capacitação de 10 módulos, com 40 horas, uma carga horária bastante relevante, preparando esse sujeito, esse indivíduo, para que ele tenha essa sustentação. Porque a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa é: eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Eu não tenho estômago, eu vou chorar, eu não tenho força. Mas a gente vê no final que realmente a pessoa sai capacitada. Apesar que eu acho que a pessoa que já vai procurar nessa associação esse curso, já são pessoas que já se identificam com esse tipo de casos, né? De alguma forma, de uma certa sim, maneira, sim. Mas o interessante é que, às vezes, ela termina o curso e aí ela resolve não fazer. E está tudo bem. Uhum. A gente não fica triste com a desistência. A gente fica triste com a ausência, né? Que a pessoa que se compromete e depois acaba não indo. Que aí é pior. Uhum. Então, essas pessoas que, de repente, escolhem outros âmbitos para contar histórias, sim. também são bem-vindas. Nós temos algumas parcerias com escolas públicas, já é um projeto mais novo, mas a Viva, ela nasceu dentro do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Olha, que interessante. E hoje, já em 90 hospitais públicos e privados, tem uma notoriedade, um respeito. Esse curso ele foi já premiado também diversas vezes, né, pela seriedade como a gente trata o voluntariado. Sim. Então é bem reconhecido. E eu costumo dizer que é um curso para a vida. É muito bonito, mas por ser uma associação, assim, por exemplo, você colocou muito bem. Às vezes, para você entrar dentro de uma instituição dessa, que faz tratamentos clínicos, médicos, para nós que já está na Constituição, que nós somos padres, para fazer uma visita já é difícil, hein? A gente já encontra muita gente já barrando os padres e bispos. Imagina vocês que fazem isso aí. Como é? Vocês têm algum... existe algum documento que vocês levam para a pessoa poder entrar nesses locais específicos? Existe um contrato entre a Viva, né? A Viva é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Então, a gente tem um contrato com cada instituição
Aí nós fazemos essa capacitação, entregamos, entre aspas, né, o voluntário. Então, tem um contato prévio com a pessoa do voluntariado, da hospitalidade do hospital responsável. Então, tem uma grade, tem uma lista. O hospital, muitas vezes, dita a regra, olha, é melhor visitar só à tarde, aqui não pode aos finais de semana. A gente obedece, passa para os voluntários e aí a gente aloca para não acontecer de muitos voluntários num hospital e nenhum em outro. Certo. Então, a gente faz toda a gestão, tanto da formação e capacitação, quanto depois do que chamamos de educação continuada. Sim, sim. Que são cursos, encontros, workshops que dão sustentação para que esses voluntários antigos também permaneçam, né, se motivem de continuar no projeto. Interessante, bacana, hein? Isso é um trabalho super interessante, hein? Capacitar pessoas para serem voluntários para fazer uma ação tão bonita, né? Quem aqui faz trabalho voluntário? Alguém faz algum trabalho voluntário? Eu faço. Você faz, doutor? Eu faço. A gente atende na Associação Paulista de Medicina alguns horários que a gente atende os pacientes sem custo, oferece os remédios, tudo. Isso aí não tem paga, né? Essa acho que é a gratidão. Um horário do dia. E o serviço deles é bem interessante. Eu conheço, já fui diretor de hospital, tudo. Então, na Faculdade de Medicina do ABC e tudo isso é muito, muito interessante. Eu pergunto porque quando me perguntaram, né, eu estava voluntariando, não nesse projeto, em outros, e uma pessoa perguntou, o que você gosta de fazer? É tão raro, né, alguém perguntar, porque a vida profissional da gente, muitas vezes, não permite que a gente faça aquilo que ama de verdade. Já o trabalho voluntário, diferentemente do que muitos pensam, então eu sou advogado, eu vou dar as minhas horas gratuitas numa instituição. Mas é que, de repente, ele adora cantar, ele é músico. Tem algum hobby. Um hobby, né? É a oportunidade que a gente tem de explorar as habilidades que estão ali dentro e fazendo o que ama em pró de alguém. Às vezes né? não tem nada a ver com o seu profissionalismo que você atua, mas algo que você gosta também. Exatamente. Bacana. Legal, gente. Olha que bacana. Tá vendo um trabalho maravilhoso como esses daqui. Gostei do seu trabalho, hein? Trabalho bonito. Convidado. Convidado. Maravilha. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Saiba como funciona a reabilitação oral com implantes dentários. Hoje muita gente está fazendo implantes, hein, doutor Felipe? Mas como funciona a reabilitação? Porque muita gente está fazendo, mas eu acho que é importante fazer essa reabilitação do implante, né? Na realidade, aí, com o desenvolvimento das técnicas, dos materiais nesses anos todos aí, a gente tem implante na odontologia tem mais de 20 anos. Mas com todas as técnicas e materiais que a gente tem hoje em dia, fazer um implante dentário ficou muito simples. É um procedimento extremamente simples, é indolor, é rápido e resolve o problema. Na minha opinião, o implante não é fantástico. É fantástico para quem perde um dente. Eu vejo hoje em dia muitos colegas, e eu acho uma infelicidade isso, tirando o dente para fazer implante. E também nós temos muita técnica hoje para salvar remanescente dental e manter o dente da pessoa. Temos aqui um médico do meu lado e o dente é um órgão. Sim. Eu não devo jamais remover aquilo ali se eu não tiver uma real necessidade. Mas muita gente tira por quais motivos? São alguns motivos. Muita gente acaba condenando elementos dentais que têm um leque de tratamento. Hoje existem centenas de tipos de tratamento para o dente. Restauradores, reabilitadores, enfim. Sim. E a gente vê, talvez, por um pouquinho de falta de informação, talvez... Vai lá e tira o próprio dente da pessoa. Tira o dente para acabar fazendo um implante. Vários. Às vezes tiram vários implantes. Acabam até limpando a arcada para fazer ali os dentes fixos no implante. Então, na minha opinião, o implante é uma coisa fantástica, é maravilhoso quando eu tenho realmente uma perda dental e existe uma necessidade da reposição. Perfeito. Hoje em dia a gente tem uma cultura muito maior para a odontologia, o pessoal cuida mais dos dentes, você vê menos dente cariado, mas existe aquele cara que sofre um acidente, existe a pessoa que tem uma perda óssea localizada e acaba tendo a perda desse elemento. Então aí sim o implante é fantástico. É uma cirurgia que dura
15 minutos, indolor, não causa edema, não causa... Fica permanente, a pessoa, só que ela tem que saber fazer uma manutenção depois, é isso? Justamente onde eu ia entrar agora. Precisa de uma orientação nesse sentido, porque o paciente ele acha que ele colocou o implante e o problema dele está resolvido. Nunca mais vai precisar, que nem fosse o dente dele mesmo, que não precisa mais mexer. Não é ali. bem assim, você perde um implante, Sim. assim como você perde um dente. A gente tem o problema periodontal, que é aquele problema da perda óssea em volta dos dentes. Tá? Só que tem alguns fatores que podem provocar o problema periodontal, bem como a gente tem o problema peri-implantar. Então é essencial que exista uma manutenção desse implante. É bem simples também, a desmontagem daquilo ali, não a remoção do parafusinho no osso. Desmontagem da parte protética, da coroa, do dentinho que você enxerga. Perfeito. Higienização dela, do parafuso em si, uma remontagem é simples, é rápido de fazer, não sente absolutamente nada. E aí sim, aí você tem uma longevidade desse tratamento. E pode realmente durar o resto da vida. A parte cirúrgica, a coroa, assim como qualquer outra coisa, em algum momento vai gastar. E você troca, é como um sapato, um pneu, você vai usando, gasta, e aí você substitui. Mas virou um procedimento muito simples de ser executado e muito tranquilo para os pacientes. A medicina evoluiu muito, né? Então isso aí realmente beneficiou também essa parte da saúde da boca. Agora eu acho que talvez o senhor entrou num ponto aí que as pessoas, eu acho que o grande desafio também é encontrar bons profissionais nessa área. Para que não iluda, por exemplo, vamos tirar, porque às vezes foi até um profissional que às vezes incentivou a pessoa nem fazer um tratamento que poderia manter o dente dela mesmo, né? Às vezes, para ser aquela coisa mais prática, para ele vender o produto, vamos tirar isso aqui. E você tem que encontrar esses profissionais bons, fiéis também, né? Com certeza, porque se você pegar hoje, é muito mais fácil fazer um implante do que eu tratar um canal, por exemplo. Então. Mais rápido, mais fácil, mais lucrativo. Então, tem esse detalhe. Mas o que é melhor para o paciente? Ele manter o dente dele. Justamente. Eu tô com o meu canal aqui, vou falar uma coisa pra você, acho que já virou um túnel. Tanto que mexe. Vira e mexe, eu vou lá, continua. Quer que tira, pai? Não põe, deixa aí. Enfia os negócios lá dentro, vai doer, porque dói pra cá, mexer no canal dói. Principalmente quando vai lá anestésicos hoje não. Pode colocar anestesia. Mas eu quero o meu dentinho aqui. Mantém. Só se for realmente por casos específicos. Não existe a necessidade. Muito bem, Gente, tá aqui, grande doutor Felipe, hein? É um baita de um odontologista, hein? Esse aqui vale a pena. Mas também, sabe o que vale a pena, gente? Vale a pena você cozinhar bem. E hoje a rapaziada tá cozinhando muito bem. Eita, mãe. Mais um. Já chegou até meu cafezinho aqui, vou tomar já. Mas olha aqui, obstrução intestinal. Saiba quais são as causas e os riscos. Interrupção do funcionamento normal do intestino é causada por um bloqueio que impede a passagem de fezes e gases pelo órgão. Doutor André, fala um pouquinho dessa obstrução intestinal, porque, assim, muitas pessoas têm dificuldade, vou falar bem aqui no popular, de soltar gases. Normalmente as mulheres têm um pouquinho mais essa dificuldade, graças a Deus, né? A mulher tem sido mais preso do que o homem. Mas por que essa obstrução? Quais são as causas e também os riscos disso? Vamos lá. A obstrução, Padre Max, pode ser causada por vários motivos, mas assim, o mais grave são os tumores. Os tumores gastrointestinais, o mais frequente são os tumores do intestino grosso. São os mais frequentes do aparelho digestivo e o segundo mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres. Tem aumentado muito no nosso país e no mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E um tumorzinho começa com um pólipo, que é uma verruguinha que vai crescendo para dentro do intestino. Sim. Ele não dá sintoma no começo. E aí você vai passando o tempo, ele vai crescendo e isso aí vai obstruindo a passagem das fezes. E aí você vai ter que retirar esse tumor através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim. É importante a gente prevenir isso com qualquer alteração do hábito intestinal. Você começou a ter o intestino preso, dor para evacuar, sangue nas fezes, mudou o hábito intestinal, procure um médico, um especialista, um gastroenterologista, um cirurgião do aparelho digestivo, porque o exame e a prevenção é fácil, é através da colonoscopia. É um exame que a gente consegue fazer e o ideal é fazer a partir
dos 45 anos, tanto homem quanto mulheres. Mulheres fazem mais frequentes, o homem ainda tem um pouquinho de... Certo. O homem não gosta de ir no médico, tem um pouquinho de medo e tal. Faz a colonoscopia, a retirada desse pólipo é através do exame, você fica livre disso. Às vezes, no próprio exame dá para tirar. No próprio exame você tira esses pólipos menores do que 1, 2 centímetros e acabou o problema de tempos em tempos você vai fazendo o exame. Se você tem história familiar de câncer, porque tem o câncer do aparelho digestivo, do cólon, tem fator genético hereditário, você tem que procurar fazer exame mais frequente. Para os homens, no caso os homens, muitos homens têm problema com próstata aumentada, né? E às vezes a parte também intestinal, ela fica um pouquinho mais, não sei se tem a ver com a próstata, porque a próstata está muito perto dessa parte. Ela vai obstruir a passagem da urina, das fezes mais difícil. Mas também pode ter alguma dificuldade. Pode ter uma dificuldade, uma dor para evacuar, mas não chega a obstruir o intestino. A questão dos gases, por exemplo. Aí sim, se você tem, agora o intestino muito preso, as fezes muito ressecadas, porque a obstrução pode não ser por tumor, vamos supor. Tem algumas doenças inflamatórias que são nem tão frequentes, como doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, são processos inflamatórios que vão causando um edema nessa região e você pode ter uma obstrução. E também, às vezes, aquelas pessoas idosos, principalmente mulheres, são muito acamadas ou que tomam vários medicamentos, aqueles pacientes que têm doença de Parkinson, aquelas pessoas que têm Alzheimer, as fezes muito ressecadas, o intestino não funciona, fica muito deitado, as fezes empedram dentro do intestino e você tem uma obstrução ou uma diminuição da passagem das fezes. Aí você tem que fazer lavagem, enteroclisma, para conseguir ressecar essas fezes e às vezes até tem que operar. Outras causas de obstrução intestinal, pode ser lá, aquelas pacientes que têm doença de Chagas, que tem uma coisa que chama megacolon, o intestino fica tão dilatado e além de dilatado ele não consegue contrair, então ele não consegue empurrar as fezes até o reto. E aí o que acontece? As fezes ficam paradas, o organismo absorve a água, as fezes ficam ressecadas, empedradas, e aí você tem que tirar esse pedaço do intestino. Perfeito. As causas são várias, mas os sintomas são os mesmos. Então, você tem que procurar um especialista. Começou a ter problema? Procura um médico, procura um especialista para não deixar. Porque às vezes a coisa normalmente não é porque é tão grave. Pode se tornar grave se deixar por muito tempo. O problema é que os sintomas são muito parecidos de várias doenças. E às vezes você está achando, não, é meu intestino que é ressecado. Vai protelando. Desde a infância, adolescência, quando você vai ver, faz um exame, tem um problema mais sério. Tá vendo, gente? Importante isso que o doutor está falando, hein? Tá certo? Fazer uma pergunta para você. E quando a pessoa não consegue ir ao banheiro por vários dias e só vai com o uso de laxante? O que é o problema? Feito uma colonoscopia que deu limpa, sem nada, sem tumor, sem inflamação, sem nada. Mulheres têm intestino mais preso do que os homens por vários motivos, até hormonais. 3 jeitos para o intestino funcionar melhor. E isso não tem milagre. Tomar bastante líquido, 2, 3 litros de líquido por dia, fazer uma atividade física, não ter uma vida sedentária, e ingerir bastante fibra. Alimentos in natura, verdura, salada, legumes, germe de trigo, farelo de trigo, granola, trocar tudo que é farinha branca por farinha integral. E se você não ficar mesmo assim, ainda tem um intestino, existem alguns tratamentos, algumas fibras que você pode usar. Agora, quando você começa a tomar muito laxante, o laxante é um irritante da parede do intestino. Ele vicia, entre aspas, o seu intestino. Se você começou a tomar laxante muito tempo, o seu intestino nunca mais vai funcionar sem ele. Para você conseguir, entre aspas, desmamar esse paciente desse tipo de medicação, demora pelo menos 6 meses, é muito mais difícil. Então, o ideal é não tomar. Entendi. Show de bola, hein, gente? Tá vendo? Só aulas aqui, hein? Próximo bloco aqui, o padre vai abraçar você junto com a galera aqui, hein? Tamo junto. Muito bem, minha gente, aqui ó, voltando o programa Bendita Hora, o melhor programa que tem, né? Melhor também porque nós temos uma plateia linda, maravilhosa. Menino, mostra essa plateia maravilhosa aí, ó. Olha aí, gente, só umas mulheres bonitas, soltou um modelo. Olha isso aí, dá uma olhada. Eu vou falar com você, hein, mineiro? Que programa, hein? É isso aí. Gente, notícia e é essa aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha aqui, ó. Uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na contabilidade. Ô, doutor Fabiano, quais são esses impactos que a gente tem que ficar bem ligados da tecnologia na contabilidade?
Eu poderia falar o contrário também. A importância da contabilidade na tecnologia. Também. É demais hoje em dia, mas o impacto da tecnologia na contabilidade hoje mudou muito. Né? O nosso operacional hoje é completamente diferente do que a gente imagina e nem é 20, 30 anos atrás, não. É questão de 5, 3 anos atrás a gente já tem essa mudança. Mas é muito rápido, muito recente. Muito rápido. A gente usa muita tecnologia, até para otimizar. A gente tem uma questão hoje de o custo do funcionário é alto. Então, a tecnologia tentou criar soluções para isso e tentou criar soluções para atender a necessidade do Estado, do fisco também. Então, quando a gente fala hoje de contabilidade e tecnologia, é muita empresa investindo nisso. Dentro das empresas, para responder ao fisco, para atender aos clientes, e tudo isso ajuda a gente a otimizar esse procedimento. Então, toda aquela papelada, o contador antigamente era o guarda-livro. Isso já se foi e nem é mais só o guarda-livro. Hoje a gente tem um espaço físico para guarda de documento muito pequeno. É tudo muito digital e o operacional ocorre muito com a tecnologia hoje em dia. Então, assim, para a gente foi um impacto total, 100% aí na nossa rotina. Não tem como hoje você trabalhar na contabilidade sem a tecnologia. Dificilmente você vai conseguir atender, até porque a demanda aumentou. Parece que ficou mais fácil o trabalho, não. A exigência do fisco aumentou, a parte consultiva aumentou. Então, é obrigatório que você tenha tecnologia para que te sobre mais tempo para investir nas outras áreas. Você está falando uma coisa muito, muito importante, doutor, porque assim, algumas dioceses, falando agora um pouquinho dentro da igreja, a gente também usa muito a contabilidade hoje, com todo esse avanço, só que a gente ainda mantém algumas coisas físicas que nós arquivamos. Então, apesar da gente usar o sistema já bem avançado da tecnologia, que precisa, isso que eu estou falando, porque também a gente precisa gerenciar como se fosse uma empresa. Não é? Uma paróquia. Só que nós não podemos deixar de ter nossos livros de registros. E existe uma cúria metropolitana que a gente guarda esses livros também, porque se der também algum problema, a gente também tem uma outra maneira de você poder comprovar aquilo escrito, assinado. Ainda tem muitas empresas também que utilizam, apesar da tecnologia na contabilidade, mas ainda utilizam os dois comandos, né? Tem, mas hoje quando a gente fala, seria mais para uma necessidade da empresa em si. Tá. O próprio fisco hoje, ele não quer mais nenhuma análise de material físico. Perfeito. A necessidade dele são os arquivos, eles pedem os arquivos, então seria mais uma organização pessoal da empresa mesmo, que é importante, dependendo da forma que ela faz essa guarda tecnológica, assim. Mas para a gente lidar com o fisco em si, hoje é tudo mais digital. Muito mais digital. Não tem mais os livros para levar, mudou bastante. Isso até os pequenos, né? O pessoal trabalha com MEI aí, que nós falamos, também tudo isso vai digitar a emissão de nota, a guarda, os XML. Mas a burocracia ainda é muito grande, não é? Do Estado, porque tem prefeitura, governo estadual, governo federal, é uma burocracia ainda muito grande aqui no Brasil. Não é nem que que é muito grande, ela aumentou, porque o Estado usou da tecnologia para aumentar a fiscalização. Então, questões que nem eram pegas antes, que não tinham notificação, hoje a Receita consegue cruzar a informação, notificar e pedir explicações. Então, o Estado usou a tecnologia para conseguir pegar mais informações. Então, aumentou. A burocracia hoje é maior ainda. Maior, né? Exatamente. A própria Viva, né, que é uma ONG, faz uso também da gestão, né, financeira, contábil, terceirizada com uma assessoria contábil específica em terceiro setor, que faz toda a gestão, é um sistema próprio que chama ONG-SIS e que prestação de contas, centro de custo, a gente faz toda a gestão ali, é tudo na tecnologia. Mas como o senhor mesmo disse, a questão de guardar, né? Nós também, da velha guarda, dos comprovantes dos projetos, da prestação de contas, recentemente a gente recebeu uma diligência de um projeto de 2012. Então, se você não tem aquele arquivo, mesmo que seja físico, está complicado. Isso aí então, é uma transição. Guardado, exatamente. Então, tem evoluído muito.
Tem que guardar ou não tem que guardar? Mais 10 anos, né? Depende do documentação, cada documentação vai ter um período específico. Se a gente fala de fiscalização de empresa, hoje o fiscal ele só pede arquivo. Agora a empresa pode guardar por outras questões, ela pode guardar por causa da transição desse período, 2012, era um período com certeza o físico era muito por forte. questões históricas mesmo, como próprio uma igreja, alguma coisa assim. Gente, vamos aqui, ó, mais uma informação importante. Aí, a gente tá ficando cada vez mais vaidecidos com essas lentes de contatos dentais, hein? Reabilitação estética com mínima intervenção. Essas lentes de contato aí tá fazendo um sucesso, hein? Muito grande, né, o doutor Felipe? A procura pelo tratamento estético hoje, de uma forma geral, tem aumentado, né? Esse é bem mais a questão estética, praticamente, né? Olha... Só em casos, mas também... Falando do meu caso em particular, eu trabalho muito com reabilitação total. A maioria dos meus pacientes ganham a estética de brinde. Porque volta a sorrir, né, doutor? Eles estão precisando de uma reabilitação por N motivos. Perda dental, perda de estrutura, altura de mordida, que leva a alteração facial, perda de estrutura, dor de articulação. Perfeito. As pessoas acham que até está com algum problema auricular, vai no otorrino, e não é, está vindo da TM. Nossa. A pessoa passa a fechar mais a boca, mais do que deve, e ela começa a ter uma inflamação aqui nessas partes crônicas na articulação. Então, cefaleia. Isso, com certeza, muito. Dor nas costas, no pescoço, entre outros, causa diversas alterações. E eu trabalho muito com a reabilitação de uma forma full. Eu faço muita lente de contato para fim estético, mas eu muito mais reabilito os pacientes. Certo. E a estética acaba vindo no brinde. Como consequência. Justamente. Então, quando eu converso com os clientes, a gente tenta chegar num consenso ali do que ele precisa. Porque eu falo que eu sou o dentista velho. Ainda sou aquele dentista que faço de tudo, mas eu uso da tecnologia mais avançada que tem hoje e das técnicas também. Perfeito. Mas eu ainda sou aquele dentista que faz tudo. Então, eu vou olhar a condição bucal geral dele. E dentro daquilo, a gente altera de uma forma que eu devolva também um padrão estético mais alto para ele. Certo, isso é importante. Com certeza. Eu acho que uma das dificuldades mesmo hoje, de muitas pessoas, inclusive eu preciso rever isso também, eu acho que a questão da tensão, né? Às vezes você não percebe, mas outro dia eu estava tentando dormir, mas sabe quando você se percebe, você se nota que eu estava fechando com uma força muito grande meus dentes. Se eu te falar que eu faço também a parte de harmonização facial, aplicação de botox e afins. Se eu te falar que hoje 80% da minha aplicação de botox não é para fim estético, e sim para bruxismo. É bruxismo, né? Você acredita Muita nisso? gente tem isso, não tem, doutor? Hoje a população vive com mais tensão, mais ansiosa, mais deprimida, mais estressada, dorme pior. Independente da idade. Independente da idade. Tem criança bruxista. Nossa só. E realmente o bruxismo, a menor das preocupações no final das contas é o dente. É o dente. Porque o dente hoje a gente tem várias formas de repor. Eu reponho e no fim das contas, se eu precisar repor ainda, ponho um implante. A minha maior preocupação sempre é a proteção articular. Que aí necessita de intervenção cirúrgica, é uma cirurgia delicada, é uma região de muita inervação, tem artérias e veias importantes passando pela região. Então, sempre que eu vejo alguém bruxista, alguém que está se mordendo com muita tensão, a maior preocupação no caso é a intervenção para que proteja a articulação. E o fechamento anormal da boca também promove isso. Então, a reabilitação é importante por isso, porque eu devolver a altura de mordida e um relaxamento da estrutura muscular, eu também favoreço isso. Tá vendo, gente, o que quer ser bons dentistas? É isso aí, o cara não está pensando só na questão do dinheiro, porque hoje a estética está em alta, né? Não, mas ele falou, eu sou das antigas, que eu quero trabalhar a saúde do ser humano, que me preocupa é corrigir primeiro todo esse levante biológico da pessoa, tá? Claro. Desarmonizado. Para depois, e de brinde, vamos trabalhar a estética. Tem uma pergunta, desculpe. Com a aplicação do Botox, o paciente, ele depois não precisa mais usar a plaquinha para dormir? Não existe a necessidade.
Olha que interessante. A aplicação do Botox ela é feita em músculos específicos. Foi feito um estudo, obviamente, para saber quais os músculos estavam agindo durante o bruxismo. E a gente aplica uma dose bem alta, na realidade, que é aplicada nesses músculos. E você não tem a necessidade do uso da placa para dormir. Que ótimo. Ela cessa o uso. Eu sou bruxista, eu também. Eu uso a placa. É difícil você ver quem não é hoje em dia. Não é bruxo não, hein, Barba? É bruxista. Não é bruxo. Bruxo é outra coisa. É um probleminha de mordida aí. Com certeza. Agora, existe uma coisa que nós estamos resolvendo também. Vamos ver aqui uma outra informação, gente, ó. Álcool e cirurgia bariátrica. Entenda por que histórico de alcoolismo pode fazer o paciente ser vetado do procedimento. Não há consenso entre os médicos sobre a suposta transferência de compulsões, mas pessoas que sofrem de obesidade têm uma propensão maior a ficar viciado em alguma coisa. Ô, doutor, isso aí é muito interessante, hein? Essa questão da bariátrica, álcool e cirurgia. A gente faz bastante cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica está em moda no Brasil, no mundo. O Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo. Os Estados Unidos é o primeiro. E o Brasil está entre os 5 países mais obesos do mundo. Sabia, padre, que tem mais obeso no mundo do que desnutrido? É mesmo? E que a obesidade é a maior pandemia do mundo? Olha, isso aí é maior porque é importante, mas de raciocinar sobre isso, hein? Complexa, evolutiva. Sabia que a obesidade infantil cresce 4 vezes mais rápido do que a obesidade do adulto? Então, a criança obesa vai ser o adolescente obeso que vai ser o adulto obeso. Caramba! E isso só piora, porque a gente come mais errado, faz menos atividade física, isso começa desde a criança. Mas falando em cirurgia bariátrica, é importante a gente falar um pouco da obesidade, porque o ideal é a gente tentar preservar as crianças logo no começo, para que elas não fiquem obesas, porque as famílias de obesos vão ser os... uma criança obesa, uma criança que tem um pai obeso vai ter 10% a mais de chance de ser obesa, e a criança que tem 2 pais obesos, 50% mais de chance de ser obesa, o resto da população. Mas aquele que faz cirurgia bariátrica tem que fazer uma boa avaliação pré-operatória, padre. Por quê? Porque ela pode ter algumas compulsões. Compulsão pela comida é uma. E às vezes ela faz a cirurgia bariátrica e troca essa compulsão por outro tipo de compulsão. Então pode trocar por compulsão por compras, por álcool, por drogas. É uma porcentagem pequena, mas pode acontecer. Por isso que é bom fazer uma boa avaliação psicológica, psiquiátrica, uma equipe multidisciplinar preparada para saber se esse paciente... Porque se esse paciente já tiver alguma compulsão, ele precisa ser tratado. Se ele for um alcoolista, ele vai ter que ser tratado antes para se preparar para a cirurgia bariátrica. E acontece, tanto homens quanto mulheres, uma porcentagem pequena, em torno de 3% a 5%, podem desenvolver algum tipo de compulsão, inclusive o alcoolismo. E aí o alcoolismo vai fazer com que você reganhe peso, porque ele é muito calórico. Pessoa que bebe não come, então você come pouco na cirurgia bariátrica, então tem que comer com qualidade, você vai poder ter problema de desnutrição, o álcool vai fazer mal para aquele estômago que foi mexido, então você tem outros problemas. Então, o ideal é que você faça uma boa avaliação. Acontece, não é frequente, e existem outros tipos de compulsão, não é só o álcool. Drogas, já tive pacientes que tiveram compulsão por drogas. Por compras, principalmente 70% dos pacientes que a gente opera é mulher. A mulher começa a emagrecer, começa a ficar mais bonita, começa a querer trocar o guarda-roupa. Vai migrar para alguma coisa. Ela já gostava de comprar antes, ela vai comprar muito mais depois. Então, e é sério, tem algumas pessoas, é como o jogo, né? Tem um certo cuidado, mas assim, tem que fazer uma boa avaliação para se preparar. Se você já tiver caso de alcoolismo, você tem que se tratar e você tem que se cuidar para isso não se... transformar num problema mais sério depois da cirurgia. Maravilhosa informação, hein, gente? Vamos ficar bem atentos sobre isso. Temos mais uma informação aqui, ó. Olha aqui, ó. Associação Viva e Deixa Viver, leitura do ventre à primeira infância. Ô, doutora Luciana, fala um pouquinho, eu falo doutora, mas para nós até uma doutora já. Você trouxe aqui também alguns produtos, alguns joguinhos, jogos, né? Para contar a história. E essa leitura do ventre à primeira infância tem a ver um pouquinho com isso? Na verdade, tudo se fala, né? Com o objetivo de despertar o hábito da leitura, né? A gente sabe que o incentivo, o hábito da leitura
enaltece, né, o aprendizado, a imaginação de crianças e adolescentes. Então, por meio de cursos onde a gente capacita pais, cuidadores, enfim, até pessoas que trabalham com crianças, né, babysitters, etc., que elas tenham propriedade de como fazer desde bebezinho, né, até quando começa aí a falar, a escrever, como é que pode colocar a leitura na rotina da criança. Então, o jogo eu conto, né? Aqui a gente está falando de um curso e aqui a gente está falando de um jogo que nasceu dentro do Instituto de Psiquiatria do HC, onde a gente percebeu que através de imagens, ilustrações e palavras, isso vai acabar atendendo também crianças não alfabetizadas, que elas possam fazer o jogo. Então, elas passam a ser protagonistas da própria história. E aí a gente fez uma edição original que acabou percorrendo aí um caminho para a gente debater temas importantes. Esse que está aqui comigo é o da vacinação, que a gente acaba de lançar, né? Esse jogo ele é interessante porque a gente vai falar sobre a importância da vacinação. Então, a gente tem trabalhado isso nas escolas, para os educadores conscientizarem as crianças, e aí elas chegam em casa contando que aprendeu, que é importante a vacinação por meio lúdico. Então, é um jogo que a gente utiliza muito em escolas, em hospitais, e aqui eu já tenho para falar sobre perda, sobre morte, né? Esse aqui eu tenho para falar de hipertensão, diabetes, que é um problema muito grave em várias regiões, mas se originou no estado da Bahia. Então, a gente acaba usando essa ferramenta para trabalhar o lúdico com as crianças e educadores e familiares. Interessante isso aqui, né? E é um incentivo para o gosto também de ler depois também, né? É muito comum, padre, a gente chegar no quarto e a criança dizer, não quero ouvir história. Principalmente quando a gente está negociando com o tablet e o celular. Isso é uma grande missão do contador. Então, a gente, tá bom, você não quer ouvir, mas você quer contar uma história? E é onde a gente oferece o jogo e a gente tem respostas maravilhosas. Porque a criança, ela começa a participar. Eu já presenciei vários momentos que a criança não queria. Eu começo com o pai ou a mãe da criança que está ali no quarto e, de repente, ela vai e ela quer jogar. Então, também é uma ferramenta para incentivar. Que bacana, bacana. Eu acho importante trazer alguns dados também. Tem uma pesquisa recém-lançada, né? Agora a edição de novembro de 2024, do Instituto ProLivro, que há retratos da leitura do Brasil, né? Onde a gente está estagnado. De 2019 para 2024, a gente está praticamente estagnado ou caiu. Né? Sabe-se que 70 milhões de brasileiros alfabetizados leem, em média, um livro a cada 3 meses. Sim. Porém, sabe-se que 80 milhões dos brasileiros alfabetizados não leram um livro nos últimos 3 meses. É bem grave, né? Está caindo muito a... Então, a gente tem que fazer uma força-tarefa aí, né? Para voltar a fazer as pessoas lerem um pouco mais. Gente, olha só, que pena, né? Que esse assunto aqui é um assunto que eu gosto demais, mas nosso tempo acabou. E eu agradeço muitíssimo todos vocês que vieram aqui hoje, começando aqui pelo doutor Fabiano, pelas suas contribuições, grande advogado. Obrigado. Tá? Obrigado mesmo por você ter trazido para a gente tantas explicações importantes. Luciana, você vai voltar, eu gostaria muito que você voltasse para falar um pouco mais dessa associação. Obrigada, eu gostaria de deixar o site da associação e convidar todos para... Está passando ali, olha lá que bacana, ó, tá vendo, gente? vivedeixeviver.org.br. As inscrições para você que quer ser voluntário, contar histórias em hospitais ou outros âmbitos estão abertas, então a gente espera você. Show de bola, tá vendo? Obrigado, viu, doutora Luciana? Fala doutora já, hein? Meu querido doutor Felipe, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Tá? Gostei muito de suas explicações. Prazer. Vamos voltar aqui uma próxima vez, tá? Sim, com certeza. Doutor André, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, tá bom? Foi muito boa essas explicações. Gente, e que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui. Olha aí. Olha isso. Essa voz me agrada. E ele também, né?
Agradava demais. Because I love you too much.